Já estamos de volta. Desde 1969, o mês de junho é dedicado à celebração do orgulho LGBT+, além da luta por direitos para gays, lésbicas, bissexuais, transgêneros e outras pessoas que não se enquadrem nos padrões de gênero e sexualidade. É sobre isso que a gente conversa agora com o advogado Júlio Mota, que é advogado e secretário da Comissão da Diversidade Sexual de Gênero da OAB de Minas Gerais. Bom dia, Júlio. Seja muito bem-vindo ao Manhã Diversa. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de ter essa oportunidade de discutir um assunto que é tão relevante hoje em dia. Então vamos começar falando da importância desse mês, né? Qual que é a importância do mês do orgulho LGBT+, e como que ele impacta a sociedade, a comunidade LGBT especificamente, e a sociedade em geral? Bom, esse dia, né, o dia específico, a data do dia 28 de junho, ela marca uma rebelião em Stonewall, em Nova York, que foi um bar que era frequentado pela população LGBTQIA+, né, na época era população gay, né, e era um local seguro para que esse público trocasse experiências, né? Mas naquele momento ali, por conta de uma violação de direito, né, a polícia era muito contrária a esse movimento, a polícia invade esse bar e essa população se revolta pedindo os direitos civis, né, que os direitos civis fossem respeitados. Então, naquele momento ali, a gente tem a data 28 de junho marcada. Só que durante a história é muito importante que a gente pare para repensar os direitos conquistados, mas também o que a gente ainda tem para conquistar, né? Então, o mês de junho todo, ele é muito importante, a data dia 28 principalmente, para que a gente possa fazer uma recapitulação do que a gente já conquistou, mas ainda o que a gente precisa de avançar. E você comentou agora, né, sobre esse episódio que foi emblemático, então junho muito provavelmente foi escolhido por conta disso, e você citou também a sigla. Explica um pouquinho mais pra gente o significado da sigla e o porquê que ela também está em constante mudança. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que dentro da sigla LGBTQIA+, a gente fala de orientação sexual e a gente fala de identidade de gênero também. Identidade de gênero, ela diz respeito a como a pessoa se vê. No meu caso, eu sou um homem transexual. Então, eu nasci e fui designado enquanto uma pessoa do sexo feminino, mas eu me identifico enquanto homem. Então, isso diz respeito à minha identidade. Nada tem a ver com a minha orientação sexual ou por quem eu vou me interessar. Já a orientação sexual é por quem você orienta seu desejo, né? Por quem você se interessa. Então, a sigla LGBTQIA+, o L vem, né, de lésbica, né, o G de gays, o B de bissexuais, o T de transexuais. Então, a gente fala, né, a sigla menorzinha, a gente fala tanto de por quem as pessoas se interessam, mas também a gente fala dessa identidade de gênero. E cada dia mais tem letras adicionadas e tem um motivo para isso, né? Porque a gente nomeia aquilo que é importante. Então, com a variação e o entendimento das pessoas sobre as novas identidades de gênero, né? As novas possibilidades de ser e existir no mundo. E também os novos entendimentos sobre orientação sexual, a gente hoje em dia tem outras siglas também, outras letras adicionadas na sigla e também. E agora fala um pouquinho pra gente sobre a história da criação da Comissão da Diversidade Sexual de Gênero da OAB de Minas Gerais. Por que ela é importante? Qual foi a demanda que foi identificada para a criação dessa comissão? Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Bom, a OAB ela desempenha uma função também de assessorar a construção de direitos, né, assegurar os direitos na sociedade. Então, a Comissão da Diversidade da OAB, ela vem para assessorar a Ordem dos Advogados justamente nessa atuação, né? É um órgão específico para que a gente possa verificar direitos que estão sendo violados e lutar nessa direção. A gente faz trabalhos constantes também de formação de advogados, que isso é muito importante, né? A gente capacitar para que outros profissionais saibam lidar em casos de violação de direito da população LGBTQIA+, que não é tão discutido, por exemplo, nos cursos de formação na faculdade e tal. Então, justamente a gente ter a Ordem dos Advogados atuando em prol dos direitos da população LGBTQIA+, é muito importante para a gente não só assegurar o direito material, mas também o acesso a esse direito, né? Que são duas coisas diferentes também que a gente precisa muito dizer. Que não adianta estar na lei ou estar num julgado se na prática ele não é efetivado. Então a gente também tem essa função de verificar se os direitos realmente estão sendo respeitados. E como você colocou muito bem agora, né? A situação ela vai muito além de aspectos teóricos. É fundamental que ela funcione, né? E que seja algo prático. Então, de que forma a OAB, por meio da comissão, hoje consegue promover essa inclusão? O que a gente pode falar sobre as ações, sobre atividades e projetos em geral? Bom, a gente tem diversos projetos. Dentre eles, a gente faz workshops, né, para advogados.
falando de nome de pessoas transexuais, a gente tem um projeto junto com a ONG Me Chame Pelo Meu Nome, que faz a retificação de nome e gênero, né, que é uma coisa importante da gente dizer também, que hoje não é gratuito a retificação de nome e gênero de pessoas trans e travestis, e é um procedimento burocrático bem caro, então dificulta o acesso ao direito. Aí a gente volta lá, né, no que eu disse. A gente tem um direito garantido pelo STF a poder retificar o nome e gênero no cartório, mas a gente não tem acesso porque esse processo é extremamente burocrático e caro. O caminho é longo, né? O caminho é bem longo e às vezes a gente não consegue efetivar esse direito, né? A gente recebeu uma interação da nossa querida Tuninha de Varginha, que sempre participa com a gente, nossa telespectadora, e ela fala o seguinte: já evoluímos tanto, estamos em 2023, mas infelizmente as pessoas ainda continuam sendo marcadas pela cor, credo, gênero, muito triste essa falta de respeito, e a gente pode falar ainda mais da falta de tolerância das pessoas, né, que infelizmente ainda é uma realidade. A gente agradece muito a Tuninha, que sempre participa com a gente. Ela é uma querida. Uma querida, sempre manda comentários, manda perguntas, está sempre presente aqui no nosso programa, e você também pode participar mandando a sua pergunta, seu comentário para o WhatsApp, que aparece na sua tela, também para o nosso YouTube, para o chat do YouTube e para as nossas redes sociais. E seguindo aqui com o nosso bate-papo, quais que são os maiores desafios, né, que são enfrentados pela população LGBT+ no Brasil atualmente? O que tem sido visto aí, né, tendo em mente, como a própria Tuninha falou, que a gente ainda tem, a gente vê aí realmente uma evolução, se a gente for olhar para anos atrás, sem dúvida, a gente vê uma evolução, mas ainda estamos longe de chegar no cenário ideal, né? Não, é bem longe, né? O que a gente precisa entender é que os desafios, eles são cotidianos, né? Muitas das vezes a gente pensa em LGBTQI-fobia, a gente pensa só numa violação de direito muito grave, assim, né? Uma lesão corporal ou algo, uma ameaça, algo que seja mais explícito. Mas a verdade é que no dia a dia a gente encontra diversos desafios e a gente é diminuído pelo fato de ser LGBTQIA+, né? Então o fato da gente ter uma orientação sexual que não é heterossexual, ou uma identidade de gênero que não é de acordo com o sexo biológico que a gente foi designado ao nascer, faz com que a gente tenha barreiras, por exemplo, para ter acesso à saúde, né? Muitas das vezes os profissionais da saúde não estão capacitados para poder atender as nossas demandas, ou então resumem as nossas experiências ao fato da gente ser transexual ou gay, lésbica. Dando um exemplo, eu, enquanto um homem transexual, busco um médico para tratar qualquer que seja, pode ser um problema de vesícula, mas naquela experiência ali, o atendimento se torna sobre o fato de eu ser transexual, sendo que eu tenho outras demandas além da minha identidade de gênero. Quando a gente fala de segurança, a gente fala às vezes da não qualificação dos profissionais da área de segurança para poder registrar um boletim de ocorrência como deve ser, né? Então, muitas das vezes a população LGBTQIA+ não procura os órgãos de segurança para fazer a denúncia por medo de ser revitimizada. Então, quando a gente fala das dificuldades, elas são muitas e são cotidianas, sabe? Elas vão aparecendo conforme a gente vai lidando com a sociedade, por isso que é tão importante a gente ter um espaço como esse aqui para discutir essas questões e trazer como de fato isso impacta na nossa vida, né? Como que o preconceito, como que essas violências, elas fazem com que a gente realmente enfrente dificuldades só por ser da forma que a gente é, né? Por existir da forma que a gente é. E o nosso programa, né, realmente fazendo questão de trazer essas pautas relevantes. A gente é transmitido pela TV e também pelo YouTube. Quem está acompanhando o nosso bate-papo é o Marcos. Está aqui sempre ligadinho também no nosso Manhã Diversa. E ainda nessa linha sobre os desafios enfrentados. Falamos de muitos aspectos culturais. Mas quais são, Júlio, os desafios legais enfrentados pela comunidade LGBT+, hoje no Brasil e talvez até no mundo? Bom, não adianta a gente ter só leis ou só decisões, né? Uma coisa que é importante a gente dizer é que os avanços de direitos da população LGBTQIA+, no Brasil, eles vêm por decisões judiciais. Ou seja, é uma omissão do poder legislativo para editar normas para a gente. O que isso quer dizer? Como a gente tem um poder legislativo, que são as pessoas que fazem as leis, muito conservador, a gente não consegue propor leis e aprovar essas leis. Então o judiciário ele vem para poder complementar essa omissão, né, do poder legislativo e dar decisões sobre os nossos direitos. Por exemplo, o casamento entre pessoas do mesmo gênero, possibilidade de retificar o nome, ou então a criminalização da homotransfobia. Mas
Na prática, isso é muito diferente, né? Eu atuo enquanto advogado na defesa dos direitos das pessoas trans, principalmente o direito ao nome, e o maior desafio que eu vejo na minha atuação é que a maior parte dos magistrados não estão preparados para discutir essas questões. Então, as questões relativas a gênero e sexualidade, muitas das vezes elas são discutidas pelos tribunais superiores, mas é como se essa informação ainda não chegasse para os juízes, para o Poder Judiciário, para os servidores que estão na base desse atendimento. Então, a gente encontra muita dificuldade para poder atuar, tendo em vista que as pessoas simplesmente escolhem não discutir sobre o tema e não ter conhecimento para poder ter uma atuação condizente, né, com as normas, com as leis que a gente tem no Brasil hoje. E essa capacitação, não só para os advogados, como para outros profissionais, como você bem disse, ela já existe hoje? Ela é de fácil acesso ou o próprio acesso à capacitação ainda é limitado e também dificultado, né? Tendo em mente todo o cenário que a gente vive. E para ter acesso a essas informações Exato. e a essas leis, né? Que às vezes ali ficam só no papel. Sim. Dentro do judiciário, a gente tem já instruções para os magistrados atuarem de acordo com as perspectivas de gênero que são adotadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, a gente tem essa capacitação, sim, a gente tem essas informações, inclusive em instrução, mas talvez tenha uma certa resistência a essas informações que são novas, né? Não tão novas assim, mas que tem vindo à tona mais recentemente. Mas as capacitações, elas existem, né? Principalmente os movimentos sociais vêm muito para discutir isso em todas as possibilidades que a gente tem, tanto quando a gente vai falar de serviço público, mas também do serviço privado, né? E também diz muito sobre qual instituição a gente está, e essa instituição quer, de fato, capacitar quem está trabalhando ali, né? Porque a vontade a gente tem. Eu, por exemplo, ministro vários cursos de capacitação e toda oportunidade que eu tenho de poder falar sobre esse tema, eu faço questão de falar, assim como vários pares também, porque a gente precisa de quebrar esse preconceito, a gente precisa mostrar o quanto nós somos ainda seres humanos. Nós somos pessoas, assim como todas as outras, e isso precisa ser visto, né? Porque esse preconceito muitas das vezes vem da falta do conhecimento. Então, capacitação, conversar sobre o assunto é muito importante. E conversar sem medo de errar também, né? A gente tem que saber o respeito até onde vai o preconceito ou a curiosidade ali, mas a gente tem que entender também que as pessoas estão em constante evolução, né? Então, não ter medo de perguntar, mas perguntar de uma forma respeitosa, saber que o limite da pergunta é exatamente aquilo que você não gostaria de ser perguntado, né? Então, acho que essa troca de informação é muito importante em todos os âmbitos da sociedade. Para que o diálogo seja estabelecido. Exatamente, porque a gente aprende com o outro, né? A gente aprende na relação com o outro. Então, é muito importante mesmo. Principalmente para a gente trazer as pessoas LGBTQIA+, que normalmente são marginalizados, mas para o convívio social, para aquilo ali, para que a nossa identidade de gênero ou orientação sexual não seja um empecilho para o nosso convívio social. E não seja construído um muro, né? Falei sobre o mês do orgulho, né? Vamos entender um pouco mais como ele funciona, quais são as atividades, a programação e por que ele é tão relevante. Bom, ele é relevante porque é um momento da gente parar para analisar os nossos avanços em direitos, mas também o que ainda nos falta, né? O que a gente precisa avançar e também discutir sobre o preconceito que a gente sofre pela identidade de gênero ou pela orientação sexual. As atividades, elas são diversas no mês do orgulho, né? A gente vai ter dia 28 agora um seminário pelo Centro de Referência LGBTQIA+, que é da UFJF, então vai estar fazendo uma discussão sobre esses temas. No dia 2 agora, a gente vai ter a inauguração do ginásio municipal, e aí o time que eu sou cofundador, que é o Transtornados, vai jogar nessa inauguração, e é algo muito importante também, né? Porque a gente está falando de inserção de pessoas trans nos espaços públicos, né? Dessa possibilidade de a gente poder ser e existir. E além disso, tem várias outras discussões. Por exemplo, hoje de manhã está tendo a eleição dos representantes do Conselho Municipal de Promoção de Direitos LGBTQIA+, de Juiz de Fora. Então, são várias atividades no mês que são justamente para provocar na gente essa reflexão, né? Para que a gente possa ter abertura para discutir esses temas. E você mencionou durante sua fala a questão do esporte, né? E tem a ver com uma pergunta que nós recebemos do Daniel, da cidade de Juiz de Fora. Ele diz o seguinte: gostaria de saber a opinião do advogado sobre pessoas trans na categoria feminina no esporte. O que a gente pode falar aí para o Daniel? Bom, existe um pânico em relação às pessoas trans participarem de esportes, né? E aí uma coisa que eu acho que é muito importante a gente dizer é o seguinte: é dito para nós que o esporte é um não lugar.
Eu sou fundador de um time de futebol de homens trans e pessoas não binárias, e a maior parte das narrativas são: quando eu fiz 10, 11, 12 anos, eu deixei de praticar esporte, porque de alguma forma o esporte começa a ser dividido pelo sexo, né? Então, os meninos não se sentiam confortáveis mais de estar no espaço feminino para a prática de esportes. Quando a gente fala de pessoas trans no esporte, a gente sempre acha, né, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é homens, né, vão se identificar enquanto mulheres para ter vantagens na atividade esportiva. Sendo que os estudos mais recentes hoje em dia apontam que não há qualquer elemento que evidencie que a testosterona, por exemplo, é um fator determinante para que uma mulher trans tenha um desempenho esportivo maior do que uma mulher cis, né? E é importante a gente dizer o seguinte: para você participar de uma categoria esportiva profissional enquanto uma pessoa trans, você faz vários exames. Você é submetido a basicamente uma avaliação completa que outras pessoas não são, né? Nem para ver se está sendo utilizado um doping, por exemplo, né? Porque existe sempre essa dúvida se o nosso objetivo é fraudar algo, né? Então não existe comprovação científica. Existe, na verdade, um pânico que é colocado para que a gente não possa existir nesses lugares, né? Então, a questão de pessoas trans no esporte é muito importante da gente discutir, porque a gente tem que deixar um pouco o que a gente acha pelo preconceito e se ater mais às comprovações científicas que a gente tem hoje. E não há qualquer comprovação científica, nem no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo, que uma mulher transexual vai ter uma vantagem em relação às outras mulheres porque ela nasceu do sexo biológico masculino. Isso tem muito mais relação com como vai ser feito o treino, né, com qual a formação da estrutura daquela pessoa. A gente pode comparar, por exemplo, jogadoras de vôlei do time do Brasil, né, com outras jogadoras de vôlei de times que são menores, por exemplo, o Japão, né? E aí você faz comparação de duas atletas cisgêneras que o corpo é completamente diferente. Como que você vai dizer que uma está tendo vantagem sobre a outra? Então, quando a gente trata de pessoas trans, normalmente tem muito mais a ver com preconceito e uma vontade de que a gente não esteja nesses lugares do que, de fato, um problema, sabe? Não é um problema pessoas trans estarem disputando e a gente não vai ter vantagem nenhuma. E voltando a falar agora da comissão, já foram muitas as conquistas, assim, quais que você pode destacar pra gente que aconteceram nos últimos anos? Bom, para mim o que é um projeto que é muito importante, que é a gente tirar do papel, né, é a questão do nome e gênero, porque a gente faz não só a promoção do acesso a essa retificação de forma gratuita, mas a gente também treina outros advogados no estado de Minas inteiro para poder lidar com o atendimento de pessoas trans e poder capilarizar essa rede, né? Porque não adianta a gente também só centralizar, ter algumas pessoas que sabem atuar em defesa da população LGBTQIA+, e outras pessoas não. Então a OAB, como esse órgão, né, a comissão como esse órgão consultivo da OAB, ela tem muito essa ideia de que precisamos fomentar mesmo os debates e passar para as outras subseções também, né? Porque a OAB a gente tem a estadual e tem as outras subseções como a de Juiz de Fora, e cada subseção, a maior parte delas, também tem as suas comissões. Então a gente levar para essas comissões também os conhecimentos e os debates que a gente já está tendo para poder capilarizar esse conhecimento. E de que formas que a sociedade civil e outras pessoas, outros profissionais podem se engajar também nesse movimento, nessa luta por direitos, como auxiliar nesse engajamento, fazer parte desse movimento? Essa pergunta é muito boa, porque também é um costume as pessoas pensarem que elas precisam fazer grandes coisas para contribuir. E, na verdade, não precisam, né? Se você vê uma situação de homotransfobia, se você vê alguém fazendo uma piada porque uma pessoa é gay, ou se você vê uma pessoa fazendo uma piada porque se trata de uma travesti, é você dizer assim, olha, não, sabe, isso não é aceito mais. Se você ouve uma piada no seu local de trabalho, é você levantar a mão e falar assim, olha, eu posso não ser uma pessoa LGBTQIA+, mas eu sei que isso que você está dizendo não está correto. É lógico que a gente tem grandes ações que você se juntar a movimentos sociais, você poder contribuir, mas eu acho que no dia a dia é muito importante que a gente lembre que a gente tem poder, sim, para fazer com que essas violências elas não continuem, né? Quando você ri de uma piada que é preconceituosa, você está fomentando aquilo. Então, assim, a gente tem que rever as nossas atitudes no dia a dia mesmo, e já é extremamente suficiente, assim, já é extremamente importante para que a gente possa avançar nos nossos direitos.
E nesse sentido, você acredita que o sistema jurídico ainda tenha muito que avançar? Muito, muito. Porque quando a gente fala do sistema jurídico, a gente está falando de pessoas também, né? Então, se a gente está num país, que é o país que mais violenta a população LGBTQIA+, é o país que mais mata pelo 14º ano consecutivo pessoas trans, e um país que pessoas como eu têm uma expectativa de vida de 35 anos, eu tenho 28, então isso sempre me assusta muito, né? Porque aí a gente começa a fazer contagem regressiva. Se a gente está falando desse país e a gente está falando de uma comunidade, o sistema judiciário ele não é diferente. Porque ele é formado por pessoas também, né? Então, embora a gente tenha a Constituição Federal para respaldar todos os nossos direitos, é um trabalho de formiguinha, porque a gente também precisa de treinar as pessoas que compõem o judiciário para atuarem de acordo com o que é correto de fato, né? Que é garantir o direito da população LGBTQIA+. E falando agora da mídia, dos veículos de comunicação, qual tem sido aí o papel, né, dos veículos da imprensa nessa caminhada? Extremamente importante. A imprensa, e isso eu digo até pela minha trajetória mesmo, eu sempre tive no jornalismo um apoio muito grande, porque quando acontece alguma violação muito grave, é muito mais fácil a gente ter uma resposta do poder público quando os jornalistas nos apoiam, quando a gente consegue publicizar o que está acontecendo. Então, esse momento aqui é um momento ímpar para a gente discutir, para que os telespectadores tenham acesso talvez a um assunto que eles não tivessem em outra situação, se não estivesse passando na televisão. Então, o jornalismo ele é fundamental para que a gente possa discutir esses temas, e ele vem mesmo como um super apoio para o avanço de direitos. E para além do jornalismo, a gente pode falar também até mesmo do entretenimento, né? Da ficção, das produções cinematográficas, de livros, séries, enfim, tudo isso também tem esse papel para a construção dessa identidade e muitas vezes também até mesmo para a normalização, porque muita gente, a gente sabe, né, que ainda olha para essas pautas como algo alienígena, né, como algo fora da curva, só que não. A gente está falando de algo que tem que ser cada vez mais normalizado. Com certeza, esse tipo de conteúdo contribui muito para isso, né? Exatamente, porque quem tem resistência para discutir isso parte do pressuposto que está muito longe, quando na verdade não está, né? A gente está falando de possibilidades de ser e existir no mundo de pessoas que estão transitando do seu lado. Talvez você já tenha passado por várias pessoas LGBTQIA+, que você nunca diria, porque isso de fato não deveria ser relevante, né, no convívio social. Mas já que e a gente precisa discutir, a gente precisa afirmar que somos pessoas LGBTQIA+, estamos convivendo em sociedade e estamos por aí transitando, né? Então os nossos direitos eles devem ser respeitados. E algo que acaba sendo extremamente íntimo passa a ser, socialmente falando, uma camada quase que extrema, né? Como se essa fosse a primeira coisa vista. E a gente está falando, como eu disse, de uma intimidade. Você é muito jovem, né, Júlio? 28 anos. Nas suas experiências, nas suas vivências, você já sentiu muita diferença nos últimos anos? Digo no sentido de avanço mesmo. Ou ainda tem muito obstáculo? Tem muito obstáculo, mas eu vejo muito avanço também, né? Até a primeira vez que eu fiz a participação nesse programa foi no ano passado. Antes disso, nunca tinha pisado um homem trans aqui. Então, eu acho que a gente precisa de ver essas conquistas de forma muito positiva, né? E de forma a abrir portas para que outras pessoas venham também. Então, acho que é só da gente ter esse espaço na mídia já comprova o quanto a gente avançou. Essas temáticas não eram abordadas antes, né? Então, a gente tem um avanço muito grande, a gente tem que cobrar muita coisa para que os nossos direitos sejam efetivados, mas a gente tem muito a comemorar também. A gente recebeu uma interação especial aqui no nosso programa de hoje. Produção, coloca no telão aqui pra gente, porque nós recebemos uma participação de Roberta Hellway, direto de BH, e ela ainda mandou uma mensagem pra gente dizendo o seguinte: aqui é a Roberta. Queria mandar um super beijo e abraço para toda a equipe do Manhã Diversa, sempre me enchendo de orgulho com a escolha das pautas, e viva o mês do orgulho. E a gente aproveita para mandar um beijão para Roberta. E venha nos visitar, Roberta. A gente está com saudade. Venha nos visitar. A última vez que o Júlio esteve aqui era a Roberta, que estava sentada aqui no meu lugar, ou no lugar da Bárbara, não lembro, não sei onde exatamente cada um estava aqui nesse bate-papo com a gente. E ela que estava aqui e hoje está assistindo a gente, nos prestigiando e reforçando a importância desse tema, né? Sem dúvida. Roberta, brigadão aí pelo carinho. Amei a foto, amei a participação. A gente adora saber que você está aí acompanhando a gente de BH. Mais uma de BH, né? Porque BH realmente o pessoal acompanha em peso, e a Roberta tá fazendo parte aí dessa turminha boa de BH que sempre participa com a gente, né? É isso, Mari. E pra gente encerrar o nosso bate-papo, encerrar hoje, né? Mas isso vai ser sempre pauta aqui no Manhã Diversa. Além do mês do orgulho LGBT+, a comissão ela realiza ações e eventos durante todo o ano? Ou realmente é uma situação mais pontual? Não, é durante todo o ano. As nossas atividades, a gente faz reuniões mensais, a gente tem várias demandas que vêm de todos os cantos
atendimentos, né? Tanto pedidos de pareceres da própria OAB, né, que a gente presta esse serviço para a própria OAB por ser uma comissão, mas também um atendimento, às vezes, de consulta da sociedade civil, né? Então, a nossa atuação é durante o ano inteiro. A gente tem direito violado o ano inteiro. A gente aproveita a visibilidade que a gente tem no mês de junho para trazer essas pautas e levantar esse debate mesmo, mas a nossa atuação é todo dia, toda hora, porque a todo momento tem direito de uma pessoa LGBTQIA+, sendo violada. Então, a atividade dos advogados para defender esses direitos é muito importante. Isso aí, o Manhã Diversa continua sendo um espaço para divulgação desses temas, dessas pautas o ano todo. Então, a gente agradece, Júlio, pela sua participação aqui com a gente hoje, que a gente possa continuar reverberando aí essa mensagem por todos os meses, por todos os dias, enfim. Muito obrigada por ter vindo conversar com a gente. Muito obrigado, viu?